A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 5: Eu vos designei para dar fruto. Autor Pedro Dong. Semana 3. A visão sublime de introduzir o homem na glória. Sexta-feira. Jesus Cristo foi aprovado e glorificado. Ler com oração. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João capítulo 17, versículo 4. Em certa ocasião, 3 dos discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de contemplar sua glória. Isso está registrado em Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículos 1 a 2. Jesus abriu a casca da humanidade e permitiu que seus discípulos vissem o que havia dentro dele, a glória de Deus. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus. Diante de tal situação extraordinária e por ser impulsivo, Pedro sugeriu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas foi interrompido por uma voz vinda da nuvem que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Versículos 3 a 5. Pedro ficou tão impressionado com essa experiência que a registrou em sua epístola. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A casca da humanidade de Jesus deveria ser rompida, a fim de que a vida divina fosse liberada. Para o homem Jesus ser glorificado, toda a sua conduta e obra deveriam ser aprovadas por Deus. Do contrário, o Pai o deixaria na morte. Havia o risco de Jesus ser deixado na corrupção e não ser ressuscitado, caso ele falhasse em cumprir a vontade do Pai. Além da aprovação do Pai, a humanidade de Cristo teria de ser introduzida e absorvida pelo elemento divino em sua ressurreição, a fim de ele poder ser gerado filho primogênito de Deus. Sobre a aprovação de Jesus lemos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos capítulo 2, versículo 22. Jesus foi o primeiro homem aprovado por Deus. Na terra, ele teve uma vida perfeita, fazendo a vontade do Pai a todo momento. Um homem não é aprovado por Deus conforme a capacidade ou a realização de grandes obras, e sim quando permite que Deus faça sua obra por meio dele. Isso é totalmente contrário ao conceito humano de que um grande servo de Deus é aquele que realiza muitas coisas para ele. Deus deseja executar sua obra por intermédio do homem. Ele não precisa da capacidade humana, mas de um homem que seja apenas um canal para lhe proporcionar os meios de executar seu propósito. Jesus foi esse homem. Ele repetia nada poder fazer de si mesmo, não falava por si mesmo e afirmava estar ali para fazer a vontade daquele que o enviara. Por isso ele foi aprovado pelo Pai. Quando Jesus ressuscitou, sua humanidade não desapareceu, mas foi absorvida pela vida de ressurreição. Sua humanidade foi glorificada. Em Atos 13 está registrado:
como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículos 33 a 34. Jesus já era o Filho unigênito de Deus, mas em ressurreição foi gerado o Filho primogênito. Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 6. Por causa dessa vida de ressurreição, nós hoje somos os muitos filhos de Deus. Jesus Cristo foi gerado Filho primogênito de Deus com o propósito de reinar sobre as nações. Salmos capítulo 2, versículos 6 a 9. Ao ser ressuscitado, Deus o glorificou e ele se tornou o Filho primogênito de Deus. Naquele momento, o Pai lhe deu a promessa de que teria as nações por herança. O mundo hoje é governado por Satanás, mas Deus vai destroná-lo e entregar as nações a Cristo, para que este reine sobre elas. O Pai glorificou o Filho por meio de sua morte e ressurreição, a fim de que o Filho também glorifique o Pai, consumando sua vontade. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.